Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, uma honra e um prazer. Meu nome é Vera, tá aí meu nomezinho, né? Vera Nietzsche, e eu sou mais uma das voluntárias aqui da casa Paul Steve, de Melbourne, e hoje a gente vai falar sobre arrependimento, né? Mas antes da gente começar, vamos fazer a nossa oração? Então, vamos fazer 3 respirações bem profundas. Vamos enchendo o nosso pulmão, respirando. Mais uma vez. E assim vamos nos entregando a esse momento, vamos nos entregando a alegria de estarmos aqui, podemos dedicar esse tempo para fazer a nossa reflexão, para aprendermos, termos um novo conhecimento, aprendermos como lidar com esse novo conhecimento, e entregando esse momento, nos afastando de todos os nossos pensamentos, que certamente virão, né? Mas deixa eles passarem, vai passando, e vamos nos entregando de coração para a nossa conversa de hoje. Que assim seja, demos graças a Deus. Então, deixa eu voltar aqui o PowerPoint, deixa eu share o screen, um minutinho só. Você deve estar vendo aí minha tela, né? É o arrependimento. Então, a palestra de hoje foi inspirada no Livro dos Espíritos, questões de 990 a 999, eu dei uma esticadinha até o 1000, e também a Reforma Íntima Sem Martírio pelo Espírito Hermance Dufault, gosto demais dela, e muitos artigos de internet, né, da Aliança Espírita, da Federação Espírita, essas coisas todas, né. Então, vamos lá. Quem está indo? Tá. Bom, então, vamos lá. O arrependimento, ele tem a finalidade de nos levar ao sofrimento ou nos libertar desse padecimento. Vai depender de como você vai ver esse arrependimento, né? A gente vai sofrer um pouquinho, porque dói, né? Quando a gente viu que fez alguma coisa errada. Dói no nosso orgulhozinho, né? Mas ele vai, ao mesmo tempo, ele é libertador, porque a partir do momento que o grande passo é você tomar conhecimento, né? A partir do momento que você tomou conhecimento, que você identificou o seu erro e que você quer repará-lo, ele vai te levar a uma grande alegria, né? De ter conseguido passar na segunda época, digamos assim. E também outra coisa, nós temos que pegar, eu gosto muito desse ditado francês que ele fala, pegar o touro pelos chifres. Fez uma coisa errada? Encara, não fuja. Né? A gente vai até falar mais sobre isso depois. A gente tem uma inércia, né? Porque é mais cômodo ficar no nosso lugarzinho. Então, vamos agir, vamos reparar esse erro, né? Então, o clima do arrependimento, embora doloroso, a princípio, é a porta de acesso a indispensáveis posturas de reequilíbrio em relação ao futuro, né? E a gente usa muitos mecanismos para não ter esse arrependimento, mas a gente vai ver tudo isso ao longo da nossa conversa. Uma outra coisa que a gente tem que pensar é na realidade de cada um. Temos vários níveis de adiantamento, né? Cada um tem um nível, cada um está mais evoluído do que o outro, temos que respeitar isso, temos que não só respeitar, mas aceitar isso, né? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que a gente não tem resposta para tudo, né? A gente tenta aqui, com o Espiritismo, entender as coisas para nos facilitar, para nos deixar mais felizes, mas às vezes não tem resposta para tudo, é muito complexidade, né? Somos humanos, passíveis de erro, somos falíveis, né? Quantas vezes não agimos por impulsividade? Puxa vida, por que eu fiz isso, né? O próximo.
E, de acordo com o espírito Hamed, né, ele fala, os erros são quase que inevitáveis para quem quer avançar e crescer. Se não errar, não avança. É igual eu falo para meus alunos de língua estrangeira, né, porque eles não querem falar errado. Então, muitos alunos não falam. O que é quando eu falo, se você não falar, se você não errar, eu não posso te ajudar. Você tem que se expor, né? É só assim que a gente aprende. São acidentes de percurso, contingências do processo evolutivo que todos estamos destinados a vivenciar, né? A gente sabe que aqui é uma escola que nós estamos aprendendo, entre erros e acertos, né? Então, todo mundo passa por isso. O importante é como você vai lidar com isso, né? Quando não visualizamos nossos erros, não admitimos que somos nós que produzimos as nossas dores. Desculpa, li errado. Quando não visualizamos nossos erros, não admitimos que somos nós que produzimos as nossas dores. Que a coisa mais comum que tem é o mecanismo que eu falei no começo, né? Você vai tentar jogar a culpa para o outro, que é um jeito de você tirar a culpa de você porque você não tem coragem de assumir aquilo, né? Quando não percebemos que nossos inimigos residem em nossa casa mental, apontamos os outros como a causa de nossos dissabores. Quando não permitimos mudança em nosso mundo interior, exigimos mudança no mundo exterior, é o que eu falei, né? Então, você não assume o seu erro, você vai passar para o outro. E você vai ficar super feliz se tiver aquele amiguinho que fala, nossa, mas é mesmo, né? Nossa, foi ela, imagina, não foi você, né? Cuidado. Vamos parar e pensar. Bom amigo é aquele que fala, será? Com delicadeza, né? Será que é isso mesmo? Vamos ver as duas partes, né? Vamos escutar. Por isso que a gente tem sempre que escutar os dois lados da história, porque senão não dá para a gente julgar, né? Que não é uma coisa boa. E agora, então, eu vou dar um exemplo. Eu já citei aqui esse exemplo antes, mas eu vou falar de novo, porque exatamente o capítulo da Reforma Íntima Sem Martírio, da irmã Dufault, ela tem um capítulo que se chama Arrependimento Tardio, e que é exatamente o caso aqui, né? Então, a história da Maria Severiana, ela era uma espírita militante, fazia palestra, diretora do Centro Espírita, presidente, toda, né? E ela tinha uma filha com a qual ela tinha uma péssima relação, a Cidália. E ela, pelo entendimento dela, ela achava que isso era karma de vidas passadas e que não havia nada a fazer, senão aceitar aquilo. E ela muitas vezes foi assim, ela teve a misericórdia das pessoas, dizer, coitada, quando você morrer, você vai para o céu direto, né? Aguentar isso tudo que você está aguentando. E ela foi vítima da mentira que lhe agradou, né? Porque ela falou, é isso, pronto, né? E quando ela desencarnou, ela estava lá vendo a fichinha reencarnatória dela, e estava explicando tudo, né? Então, o que aconteceu na verdade? Ela, quando engravidou da Cidália, ela pensou em abortar, porque ela era mãe solteira, ela não tinha condições de tê-la, e só que por falta de coragem, ela não fez esse aborto, tá? E foi depois disso que ela entrou para o espiritismo. E daí ela sempre escondeu isso, nunca falou. Ora, por outro lado, Cidália era a terceira vez que ela tentava reencarnar, 2 vezes já tinha sido vítima de aborto. E era a terceira vez que ela ia passar por aquela rejeição. Então, para ela foi extremamente difícil. Então, todo o impacto estava nisso. O que aconteceu? Em momento nenhum, ela pensou em conversar com a filha dela, que para ela era, sabe, aquelas verdades que você não quer mais tocar nisso. Ninguém sabia disso, e isso foi desgastando a relação. A espiritualidade explica para ela que se ela tivesse se arrependido, contado para a filha, tudo esse gelo que tinha entre as duas seria derretido. Mas ela não fez isso, porque, em primeiro lugar, ela não se perdoava, né? Então, e ela ficou com aquela mentira que lhe convinha. E aí, quando ela vê isso, que a vida dela poderia ser super diferente, ela tem uma crise, ela tem a dor do arrependimento, né?
mas que a própria, no caso, Irmãos de Fo está lá escutando, e ela fala, o seu exemplo vai ajudar muita gente na Terra, e está aí que a gente está lendo o livro, né? E isso vai nos ajudar, esse exemplo. Então, você fez uma coisa errada, mas agora você vai fazer uma coisa boa para reparar isso. Qual seria o reparo dela? Primeiro, ela passar essa informação para a gente, para o nosso conhecimento, e, em segundo lugar, ela pediu para ser reencarnada como a neta da Cidália, tá? Então, uma chance que ela vai ter de se redimir. A reencarnação é uma grande redenção, é a nossa grande chance de redimir as nossas faltas. Vamos lá, então, agora para definição de arrependimento. Mudança de opinião, de atitude em relação a fatos passados. Então, você vai mudar, você não vai mais aceitar aquilo que era, porque agora você viu que não foi legal. Contrição sincera pela incorrência em pecados a serem redimidos pela prática do bem. Então, você tem um arrependimento sincero, você acknowledge, né, o seu erro, e você repara com o bem, com a prática do bem. Sempre o bem, né? E Irmãos de Fo, ela fala, é a chave que liberta a consciência dos grilhões do orgulho. A gente vai falar bastante disso aí. Mas, porque no fundo, bom, não vou adiantar não, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Tá. Muitas vezes você não sabe, você não percebeu que você errou, né? Eu tenho pavor, porque eu fico imaginando quando eu chegar lá, vai vir minha fichinha, o que eu vivi aqui, me arrependi, percebi, it's ok, né? Mas o problema é aquilo que eu não percebi, que eu nem me dei conta que eu estava fazendo uma coisa errada, nem me dei conta que magoei o outro, e isso deve ter muita coisa, né? Isso que me apavora um pouco. Mas estamos aí na escolinha, vai lá para cima, aprende, vê lá o que fez, volta, não tem problema, temos uma eternidade pela frente, né? Qual a diferença entre arrependimento e remorso? Então é aqui que nós vamos falar um pouco do orgulho. O arrependimento é mais fácil de lidar. Você entendeu que você fez uma coisa errada e você quer consertar aquilo, tá? Mesmo que isso doa, mesmo que isso cause um certo sofrimento, mas você sabe que depois que você reparar aquilo, você vai ficar muito feliz, né? É o pedir perdão, se expor, dar a cara a tapa, né? Vocês já repararam que, por exemplo, tem uma briga no trânsito, se você falar, nem no trânsito, você mesmo com alguém assim, se a pessoa te agride, fala, nossa, você tem razão, você acaba com a outra pessoa, porque ela quer que você relute para que ela poder ficar jogando todo aquele veneno em cima de você. E se você falar, nossa, você tem razão, um monte de coisa, você diminui ali o conflito, né? Quer dizer, aceitar. Por que dói tanto na gente quando a gente escuta algumas verdades sobre a gente, né? Difícil. Bom, enfim, então o arrependimento é uma coisa legal. O remorso, ele já entra na culpa, entendeu? Ele fica tão culpado que ele é capaz de adoecer, ele é capaz de mudar de trabalho, ele é capaz de mudar da cidade, né? Por que essa culpa tão grande? Porque aí vem o orgulho que ela fala lá, né? Que ela falou, a irmã de Fo. Porque, como assim? Eu sou perfeito. Como que eu posso ter errado? Não, inadmissível. Eu não vou admitir esse erro, porque eu sou perfeito. Enquanto as pessoas estiverem, né, nessa ilusão, fica difícil a vida para elas, né? Então, remorso, nada a ver. Sai fora, vamos ter o arrependimento, né? É um comportamento mais nobre, mais edificante, que vai nos ajudar. Bom, como lidar com o arrependimento, né? Em primeiro lugar, sem nos autocondenar, né? Porque a gente adora um chicotinho. Então, vamos ser mais racionais. Então, não vale, Manuel diz, não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é dever,
mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação, tá? Então, por favor, não vamos ficar na vitimização e nem na autopiedade, não é por aí, tá? E eu dei aqui outra, sem nos autocondenar, né? Jesus mesmo, né? Tem uma passagem no Evangelho que Jesus está passando, todas as pessoas o acompanhando, e ele vê o tal do Zaqueu em cima de uma árvore, porque ele era baixinho, ele estava lá em cima da árvore para ver Jesus, né? Até tem uma simbologia de que ele já estava num grau mais elevado, porque a princípio ele não era. Ele era um coletor de impostos, odiado pela população, pelas pessoas do local, e ele está lá e Jesus o vê e diz, vou jantar na sua casa hoje. E todos ficam escandalizados, porque como assim essa pessoa horrível tira dinheiro dos pobres, não sei o quê? Mas Jesus já tinha visto que ele já tinha havido uma transformação na alma dele, e quando Jesus chega, ele diz, eu quero doar o que eu puder para os pobres. Então, o que se quer dizer aqui é que Jesus não está para condenar. Deus não vem para nos punir, tá? Ele vem para nos receber. Agora, nós somos responsáveis das nossas ações. Então, o que nós fizemos, nós temos que... causa e efeito. Fez errado, tem que reparar, não é? Não passou no exame, vai para a segunda época, entendeu? Então, é isso, mas não tem essa punição, né? Bom, isso aqui eu já falei. Analisa o seu... Por que você fez errado, né? Aproveita para fazer uma transformação íntima. Você vai mudar os seus valores. Você vai crescer, né? Redimir, resgatar, ressarcir, reparar. Tudo isso são movimentos que vão te ajudar a progredir. Quem se arrependeu é porque aprendeu que é simplesmente humano, falível e nem melhor, nem pior do que os outros. Essa é a grande mensagem, tá? Somos humanos, não vamos esquecer disso. Mas não vamos nos acomodar, né? Nós vamos trabalhar para a nossa evolução. Não se esqueça do auto-perdão, né? O auto-perdão, o auto-amor. Porque a gente tem uma dificuldade, por exemplo, a Severina, ela não se perdoou, né? A gente não se perdoa, não pode. Redima o seu erro, bola para frente, né? Abrandar o auto-julgamento, né? É um pouco sem nos autocondenar. Atacar o medo, né? Porque o medo, ele surgiu, né, na idade das cavernas, né? Que você tinha, ou você fugia ou você atacava. Nós não precisamos fugir mais. Nós vivemos numa sociedade super evoluída, a princípio, né? Se você comparar com o homem das cavernas. Então, nós não precisamos mais fugir, nós temos que atacar. É o que eu falei no começo. Vamos pegar o touro pelo chifre e vamos encarar. É esse o caminho a seguir, né? Então, através dessa mudança, dessa conscientização, você vai abandonar hábitos antigos, né? Cada vez que você se arrepender, você não vai fazer de novo. Então, você vai mudando aos poucos, né? E sempre a oração, que eu acho que a oração nos ajuda a nos dar uma clareza. Por exemplo, você está numa dúvida, nossa, o que eu fiz? Como que eu vou reparar isso? E aí a oração vai te ajudar, vai te dar uma luz, né? Oração sempre é um excelente remédio. Vamos, então, pegar agora algumas as questões do livro. Umas já foi falado, então só vou pegar algumas para dar um fechamento. Questão 991. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? É exatamente o que está acontecendo com a Severina, né? Severina ou Severina? Esqueci o nome dela. Ela vai... o que ela quer? Ela quer reencarnar. Ela tomou consciência, ela se arrependeu, ela chorou muito, precisa, né? Às vezes ela precisa chorar. E ela, o que ela quer? Ela vai querer reencarnar de novo com a Cidália para tentar redimir o erro, né? Então, a reencarnação é outro santo remédio. Não há homens... Deixa eu tirar isso aqui... Não há homens que não têm senão o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Tem, tá? Tem.
o que vai acontecer com ele? Ele vai reencarnar muito mais vezes que nós bonzinhos, né? Não sei lá. Ele vai encarnar, mas ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá. Por mais que ele tenha uma resistência, tá? Uma hora, quem viu aquela novela? Ah, esqueci o nome. Uma novela da Globo, que o menino, ele morre, ele é mau, ele perturba todo mundo, ele volta, e no final, depois de muita peregrinação, ele entende. São 200 capítulos, mais ou menos, tá? E aí ele, esqueci o viajante, não esqueci o nome da novela. E que é interessante, que ele vai, faz maldade, e até que, por fim, ele, só que não tem essa coisa da reencarnação, né? É a novela. Mas é interessante, quer dizer, todo mundo vai passar por isso e vai sair disso, e vai para o caminho do bem, né? Vai, um minutinho. Questão 994. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, as reconhecerá sempre depois da morte? Uma pergunta bem similar, né? Ele sofrerá mais, se até ele entender isso, né? O arrependimento não é imediato, vai demorar para ele, como eu já havia dito. E lá estão os bons espíritos, né? Que poderão ajudá-lo. Então, tem toda essa colônia espiritual maravilhosa que o André Luiz descreve com muito bem descrito, todos os processos, como funciona todo o mundo espiritual na ajuda dos espíritos menos evoluídos, né? E quem sabe não poderemos ser esses bons espíritos. Questão 999. O arrependimento sincero durante a vida basta para apagar as faltas e fazer encontrar graça diante de Deus? O arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas o passado deve ser expiado. Né? Não tem assim. Acho que eu já contei para vocês, né? Que me falaram quando eu era assim, tinha 12, 13 anos, e falaram que se eu fosse me confessar durante 9 meses, talvez, não, se eu comungasse toda a primeira sexta-feira do mês, durante 9 meses, eu nem lembro mais, eu ganharia o reino dos céus. Falei, beleza, cara, vou resolver minha vida agora, né? Então lá fui eu. Acho que não ganhei, não, gente. Então não é assim. Você tem que ter o seu arrependimento sincero, né? E o Espírito André Luiz ensina: o arrependimento é, porém, caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu, né? Acho que isso a gente já entendeu, né? Temos que fazer nossa parte. E a questão 1000, podemos nós, desde essa vida, resgatar nossas faltas? Com arrependimento sincero, tocando no seu orgulho. Então, sempre a gente cai no mesmo ponto do orgulho, da vaidade, né? Como nós somos vaidosos. Como qualquer pessoa fala uma coisa que a gente não gostou sobre a gente, nossa senhora, né? Então, a gente tem que ter mais humildade. Para evoluir, tem que ter humildade, né? Aceitação. Se enxergar com os bons óculos, com boas lentes, né? Para nos podermos enxergar com clareza. Quem somos nós? É o autoconhecimento. Aqui é uma oração que eu acho que não vai dar tempo. E essa aqui eu acho que você já deve ter escutado falar sobre uma enfermeira australiana, Bronnie Ware, e ela escreve um livro, porque ela faz uma reportagem e acabam pedindo a ela que ela faça um livro sobre os 5 maiores arrependimentos de morrer, né? Antes de morrer. Então, eles falam, queria ter aproveitado a vida do meu jeito e não da forma que os outros queriam. É o arrependimento mais comum de todos, né? Quantas vezes a gente segue o que o outro fala, às vezes fazendo até coisas erradas, né? Por conta de que o outro falou que tem que fazer, dar autoridade excessiva a outra pessoa, porque fica fácil, né? Ele disse que era para fazer assim, mas você tem teu livre-arbítrio. Por que você fez daquele jeito, né? Porque a gente gosta de depositar, dar a responsabilidade na mão do outro. Aí, entendeu? Não adianta. É a tal da fuga. Você está fugindo, você não está atacando, né? Queria não ter trabalhado tanto, né? Quantos pais que... Quantos pais que... tecnologia, né? Aqui, achei.
queria ter... quantos pais que às vezes se matam de trabalhar para dar o melhor para o filho, sendo que o melhor para o filho seria a atenção dele, o carinho dele, os passeios com o pai, e não a coisa monetária, né? Terceiro, queria ter falado mais sobre meus sentimentos, né? Quantas vezes a gente passa sem falar, poxa, eu adoro você, falar coisas legais para o outro, né? Falar sobre si. Não queria ter perdido contato com meus amigos. Amizades devem ser cultivadas, né? Dá trabalho. Tem que telefonar, tem que mandar mensagem, né? Tem que sair, essa coisa toda, mas é gostoso, porque o que se tem em troca é muito gostoso. E queria ter me permitido ser feliz. Olha que coisa mais triste, né? Que às vezes a gente acha que não merece. Enfim, então o que fica disso tudo? Vamos ver os pontos principais aqui sobre o arrependimento, né? Então, não esquecer que culpa excessiva está ligada ao orgulho, tá? Que eu sou perfeito, eu não erro. Então, cuidado com a culpa, né? E eu acho que dá até um alívio para a gente, porque às vezes a gente tem umas culpas que, nossa, dói muito, né? Então, vamos pensar sobre esse prisma do orgulho, da vaidade, né? Outro ponto, inexorável, o arrependimento nos faz progredir, tá? Então, o arrependimento é a porta que nós temos para o progresso, para evoluir. Sermos conscientes da infalibilidade do ser humano, não esquecer do auto-perdão e o auto-amor são muito importantes, né? Lógico, perdoar o outro, amar o outro, mas amar o outro como a si mesmo, não esquecer de amar a nós mesmos, né? E nos perdoar. E a fuga, né? Não foge, ataca, tá? O medo paralisa, não te leva a lugar nenhum. Não vai culpar o outro, porque é fácil, né? Culpa o outro. Mas também olha o que ele fez, né? E a renovação. Arrependimento é renovação, tá? Era o que eu tinha por hoje, e eu vou terminar com uma oração muito bonita, que eu recebi, aliás, faz parte de uma meditação que eu recebi no meu curso de Mindfulness, e eu achei tão linda, eu vou ler para vocês hoje, mas é uma oração, então nós vamos fechar nossos olhos, nós vamos nos entregar a esse momento presente, só existe esse momento, é o momento que a gente está vivendo agora, não existe o futuro, o jantar, não, que existe nem o passado que você fez, não, é agora o presente, e nós vamos dedicar toda a nossa energia, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todas as nossas energias positivas para essa oração, tá? Então, se vocês preferirem, por favor, fechem os olhos. Paz a todos os seres, é do John Carey Roche. Que todos os seres sejam saudáveis e felizes e livres do medo. Paz a todos os seres, próximos ou distantes, conhecidos ou desconhecidos, visíveis ou invisíveis, nascidos ou ainda por nascer. Paz a todos os seres, na imaginação e além, no mundo das ideias, no mundo de memórias e no mundo dos sonhos. Que todos os seres sejam saudáveis e felizes e livres do medo. Paz em todos os elementos, da terra e do ar, do fogo e da água, preenchidos no espaço. Paz em todos os universos, das menores células no corpo às maiores galáxias no espaço. Paz e luz surgindo. Paz a todos os seres, em cada ser aqui presente. Os seres que são do passado e os que ainda serão no futuro. Que todos os seres sejam saudáveis e felizes e livres do medo. Paz e amor e conforto e tranquilidade para todos em dificuldades. Que todos os seres sejam saudáveis e felizes e livres do medo. Vamos, então, assim, encerrando, e vamos agradecer por tudo que já recebemos, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, agradecemos esse tempo para refletirmos, agradecendo pelo fato de, por estarmos aqui, é porque queremos evoluir, porque queremos melhorar. E essa vontade já é um grande passo para nosso adiantamento moral. Tenhamos todos uma boa semana, que assim seja, demos graças a Deus.
Só um lembrete, a semana que vem também não é de praxe, não sei, a Casa Espírita sempre fecha, porque todos os trabalhadores viajam e a gente não tem como abrir a casa. Então, mas a próxima semana, que é dia 23, estaremos aqui novamente, esperando por você, tá bom? Um abraço, gente. Um beijo, muito obrigada. Tchau.